somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém. Eu não vou ler todo o capítulo, que a história é bem conhecida. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti nesta hora para falar contigo em oração, Senhor. A nossa cidade está nesta hora adorando os seus deuses, seus ídolos, mas nós estamos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Pai Celestial, talvez que no mundo de trevas que hoje está, mas o Senhor pode ver uma pequena luz brilhando nesta escuridão, e esta é a tua noiva, que eu tenho certeza que o Senhor ainda vela por ela. Senhor, abençoe cada um que está aqui presente, que possam sair daqui abençoados. Amém. Que eles possam encontrar nesta manhã um lugar de regozijo, sua alma possa se alegrar na presença do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentar. Bem, eles estão adorando uma imagem hoje que é Sírio, né? É Sírio, que eles, a cidade toda em peso, são milhares de pessoas venerando uma imagem de escultura. E isso é uma coisa que não tem jeito. Eu pensava que a minha pregação pudesse fazer alguma coisa. Não fez nada, não fez efeito nenhum. A Bíblia diz: quem deu ouvido à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? É uma pergunta. Eu trabalhei 12 anos naquela empresa. Você me acredita que eu consegui tirar um dessa heresia, mas ele foi para a denominação, não conseguiu ver o batismo. Então está tão difícil você conseguir salvar uma alma hoje. Era mais difícil que ouro. Você pode até conseguir tirar da idolatria, mas não consegue dificilmente trazer para crer nessa mensagem. E quando vem para essa mensagem, ainda tem outros desafios que tem que enfrentar, porque Satanás tem toldado até a mensagem. Com tanta heresia, fica complicado. Você não pode nem dizer para um irmão que se muda daqui para Goiás ou para São Paulo
para ele procurar a igreja da mensagem lá, porque ele pode estar procurando e encontrar uma coisa errada, que não é a mensagem, mas apenas uma faceta. Então está tão difícil, mas isso é bíblico, isso chegaria a esse ponto, que a coisa chegaria ao desfecho final. E às vezes a gente fica revoltado, entra em desespero e se pergunta: até quando, Senhor? Até quando vamos ter que tolerar aquilo? E aí a resposta vem em nossa mente. A Bíblia ela não pode passar por cima dela mesma, não pode mudar. A Bíblia diz que esse homem do pecado, o filho da perdição, que é o Papa, ele não vai ser destruído por outro, a não ser pelo próprio Jesus, com o sopro que sai de sua boca. E isso só vai acontecer quando ele desce do céu montado em cavalo branco, porque os concílios ecumênicos do mundo se reunirão em torno de Jerusalém para cercar os 144 mil assinalados. E então Jesus desce do céu e então destruirá o falso profeta e a besta e todas essas coisas com o sopro que sai da sua boca. Mas aí já é depois do rapto, irmãos. Então isso mostra que você pode ir se acostumando que a noiva vai sair da terra primeiro do que ele. Ele não vai primeiro do que nós, não. Então nós vamos ser arrebatados, eu tenho certeza, e ele vai ficar ainda enganando por 3 anos e meio. Essas coisas vão ficar, tem que tolerar isso. E não adianta tentar convencê-los a adorar Jesus Cristo, que eles não querem. O jeito é procurar os eleitos que estão em algum lugar, né? É difícil, mas é a verdade. Mas nessa manhã eu quero falar sobre essa mulher de Sunem, cidade chamada Sunem. A Bíblia chama ela de Sunamita, porque ela era de Sunem, o nome da cidade. Ela era uma mulher rica. E Eliseu passava por ali nessa intermediação e encostava na casa dela, e ela dava comida a ele. E até que um dia ela disse para o marido: olha, vamos fazer uma casinha para esse homem de Deus. É um homem de Deus ele passa sempre aí, e quando ele passar aí vai ter uma casinha para ele, um pote para ele beber água, uma cama para ele dormir, uma lamparina para ele acender, um candeeiro. E então todas as vezes que Eliseu passava ali, ele era bem recebido. Esta mulher, mesmo sendo rica, mas tinha um bom coração, ela e o seu marido. Então o irmão Brana fala nisso na mensagem de desespero. Às vezes o desespero é bom num certo ponto. Se não tiver desespero, não tem vontade nenhuma de clamar a Deus. Quando alguém entra em desespero, lembra de Deus, né? Você vê aquele povo ali, ó, que estão adorando aquela imagem, eles não estão nem aí para Deus, mas você quer ver eles lembrar de Deus? Desce um terremoto agora, um terremoto do chão abrisse, aquela imagem descesse do rumo de dentro, você ia gente passando aqui correndo, gritando: ah, meu Deus! Aí lembrar. Mas se isso não acontecer, se não der um terremoto, se não vier a guerra, em tempos de guerra a igreja enche de gente, né? No tempo da guerra do Golfo Pérsico, no tempo da guerra do Iraque, as pessoas percebem que a coisa está ficando feia, as igrejas enchem. O desespero faz as pessoas procurar Deus. Mas existe sempre um grupinho de eleitos que não precisam de desespero, eles estão sempre buscando a Deus. Amém. Mas a maioria precisa de um desespero. Agora, nessa mensagem desespero, o irmão Brana havia pregado a mensagem o sinal, né? A mensagem o sinal. Ele pregou, creio que de manhã, e à noite ele pregou desespero. E até ele fala aqui no parágrafo 9, ele diz: esta manhã, a mensagem desta manhã foi para mim a mensagem sobressalente de todo o meu ministério, que é a mensagem do sinal. Esta manhã vem uma sobressalente mensagem de todo o meu ministério. Algum dia eu lhe direi como ela veio. E eu sei que tudo tem trabalhado por meses e meses e meses para aquela mensagem, subindo até chegar àquele lugar. Aquele foi o tempo de coroação.
Então foi a mensagem, o sinal, uma mensagem sobressaliente. E é nesta mensagem que o irmão Branham diz, mensagem sinal, ele diz: Calvino, Knox, Lutero, Wesley, todos esses homens sabiam que um dia a coluna de fogo regressaria à terra. Eles não viveram até alcançá-la, mas eles aguardavam ansiosamente. É nesta mesma mensagem sinal que o irmão Branham diz: foi o sangue no período de tudo. Foi o sangue no tempo de Wesley, foi o sangue no tempo de Lutero, foi o sangue durante as eras. Mas esta é a hora do sinal, que não é mais o sangue, mas a vida que estava no sangue, vivendo na pessoa. Então, essa mensagem sobressalente diz essas coisas, de todo o ministério do irmão Branham. Depois você vai ver que ele diz, com exceção dos selos, né? E os selos foi algo que foi Deus mesmo vindo. Mas nós vamos, à noite, depois que ele pregou o sinal, ele pregou o desespero. Algo na mensagem do sinal causou que o irmão Branham entrasse em desespero. E nós vamos palmilhar aqui a partir do parágrafo 102. O irmão Branham diz assim: a mulher sunamita teve um garotinho sobre o qual o profeta tinha falado. Ela fez todas essas coisas boas, mandou fazer uma casinha para ele, um pote com água, um candeeiro para ele acender quando estivesse lá. E quando o profeta chegou lá, que viu toda aquelas coisas boas que ela tinha feito, mandou Geazi, que era o seu moço, diz: olha, chama aquela sunamita aqui. E ela veio e ele disse: olha, o que você quer que eu faça em gratidão por isso que você tem feito por nós? Pode pedir o que você quiser. Ela disse que não precisava de nada, ela era uma mulher rica. Disse: não, eu vivo no meio do meu povo, disse ela. Ela não precisava de nada. Mas Geazi, o moço de Eliseu, disse: olha, mas tem uma coisa que ela precisa. Essa mulher, ela tem ansiado por ter um filho, ela nunca teve. E ela não tinha filho, porque o marido era idoso. A Bíblia diz que o marido era idoso, o marido dela. Então o profeta Eliseu disse a ela: olha, tu terás um filho, né? Em recompensa, isso sempre foi o teu desejo, tu terás um filho. Não adianta te dar dinheiro porque você é rica, mas um filho que é tudo que você quer. E o menino nasceu como o profeta de Deus havia dito. Amém? Bem, a mulher sunamita teve um garotinho sobre o qual o profeta tinha falado. A palavra do Senhor, embora ela fosse velha e seu esposo velho, eles eram velhos, idosos, os dois. Embora ela fosse velha e o seu esposo velho, eles não tinham filhos. Mas ela amava, mas era amável a este profeta. Ela acolheu o profeta. E ela sabia que ele era um homem de Deus. Ela percebeu que ele era honroso, um verdadeiro homem. Ele entrou na casa, seu esposo não estava ali, e tudo mais. Ele era um homem santo. Ele podia ver que ele era uma pessoa honrosa. Ela tinha observado fazer sinais e maravilhas. Ela não tinha ouvido dizer coisas que aconteceram. Ele era um homem honroso e santo. Ela disse a seu esposo: eu percebo que este homem que hospeda-se conosco é um homem santo. A dama de casa, ela sabia que ele era um homem santo, e ela construiu uma pequena casa ali fora para ele. Assim ele não ficaria com vergonha. Ele podia vir quando quisesse, e assim por diante. Ela percebeu que ele ficava constrangido em toda vez pedir para dormir ali. Então ela já fez uma casinha para quando ele chegar não precisava pedir, ir direto para a casa dele, né? Bem,
ela colocou uma pequena cama ali fora e um jarro de água e assim por diante. Assim ele podia lavar e ter algo para beber. E ela provavelmente enviava uma criada lá ou algo, um mordomo, que levava comida para alimentá-lo. E passava e o cumprimentava para o dia e assim por diante. E então, quando Elias viu esta gentileza que foi feita para ele, amém? A maior gentileza hoje que nós devíamos fazer para o profeta de Deus. Tem gente que diz que crê no Mombrana, mas a maior gentileza que nós devíamos fazer ao profeta Mombrana é falar só o que ele disse na mensagem. Não é ir lá no túmulo do Mombrana, vou colocar uma flor aqui como gentileza para o profeta de Deus. Não. Se não estiver fazendo o que ele disse na mensagem, não adianta botar essa flor lá, é hipocrisia. Fazer um quadro do Mombrana, colocar na parede da minha casa, uma gentileza, porque eu creio no profeta de Deus. Sim, mas se não estiver dizendo só o que ele disse na mensagem, não adianta nada. E a maioria não está fazendo. Estão dizendo coisas que ele não disse, né? E isso é complicado. E então, quando Eliseu viu esta gentileza que foi feita para ele, e está escrito: o que fizerdes por meus pequeninos, a mim o fizeste. Assim ela viu aquilo, a mulher estava honrando a Deus, quando honrava esse profeta, vê? Você honra a Deus quando você honra o profeta. Mas veja bem, o profeta, amém? Glória a Deus. Visto que via Deus no profeta, e assim ela não queria nada em retorno por aquilo. Não estava em seu coração ter nada em retorno. Ela tinha tudo. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Amém? Ela simplesmente fazia isto porque amava a Deus. Ela não fez isso para receber alguma bênção. Ela apenas o fez. E você, quando for fazer algo para Deus, não fique querendo fazer para receber nada em troca. Se Ele te der uma bênção, amém, receba a bênção. Mas é ruim quando fazemos algo para Deus esperando algo em troca, né? Não estamos fazendo algo porque amamos a Deus, mas estamos fazendo uma negociação, né? Estamos vendendo. Eu vou à igreja hoje para ver se Deus me ajuda a comprar um carro. Se Ele não me ajudar a comprar um carro, não vou mais na igreja. Não, vem à igreja por amor a Deus, ainda que Ele não te dê o carro. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, Eliseu disse: vê, pergunte a ela: devo eu falar ao rei em prol dela? Eliseu era um homem estimado por todas as autoridades. Ele disse: olha, fala para ela, talvez eu possa falar com o rei, alguma coisa em favor dela, para ajudar ela. Veja, mas ela disse: ele disse, eu sou um amigo pessoal, o capitão-chefe do exército, alguma coisa, eu o conheço muito bem. Algum favor, algum que eu poderia fazer por ela? Eu quero dar-lhe algo pelo que ela tem feito para mim. E ela tem me alimentado, ela tem permitido que eu durma numa cama, e ela tem sido muito boa para nós. Agora, o que posso fazer? Ela diz: não, eu simplesmente habito entre o meu povo. Ou seja, eu tenho condição, não preciso que você fale, não peça nada ao rei, não preciso de dinheiro, eu só quero ajudar o profeta de Deus. Amém? E ela diz: estamos em boa situação financeira, nós temos sustento e tudo, não precisamos de nada, graças a Deus. Está bem, tem tempo que você está assim, nós estamos assim, não precisamos de nada, estamos satisfeitos com Deus, isso é bom. Quando levantamos de manhã, estamos com saúde, tem alimento na geladeira para almoçar, então tá bom, né? Não tem que reclamar. Tem gente que reclama da vida, nunca passou um dia de fome e está reclamando. Não, mas colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, não preciso de nada, não, obrigado, Senhor. Sempre eu faço essa oração.
Eu já tenho minha bicicletinha que o Senhor me deu, tenho minha motinha, tenho minha casa, não vivo de aluguel. E mesmo se eu vivo de aluguel, mas o Senhor me dá condição para pagar, Senhor, tá bom demais, obrigado. Mas tem gente que vive murmurando, tá ruim, porque tá ruim. Ruim, irmão, tá aquele povo lá na África, que você pode contar as costelas daquelas crianças morrendo de fome. Dá dó quando você vê nos jornais, você vê na internet, crianças africanas chorando de fome, 5 dias sem comer e não tem nenhuma previsão para comer. Aí tá ruim. Aqui não, aqui tá bom, graças a Deus. Nós comemos todos os dias. Ah, é peixe com farinha, graças a Deus. No tempo de Jesus também era peixe com pão. No tempo de Jesus comia o peixe com pão, que substituía a farinha de trigo. Tá bom demais. Dê uma olhada para você mesmo. Pense que ontem à noite você jantou. Olhe para você mesmo. Estou sadio. Vou almoçar hoje quando eu sair da escola dominical. Vou tirar um cochilo depois do almoço, muito bom, na minha rede, na minha casa, meu ventiladorzinho ligado. Tá bom demais. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Ela era assim. Não, profeta de Deus, ó, tá bom demais. Não preciso de nada. O Senhor tem me dado tudo que eu preciso. Amém? Glória a Deus. Então, glória a Deus por isso, né? Então, Geazi disse ao profeta: mas ela não tem filhos. Vamos fazer o seguinte, Eliseu. Dinheiro ela não precisa, ela tem tudo, Deus deu a ela, tá bem. Mas ela precisa de um filho, porque elas são idosos já, ela e o marido estão ficando velhos. Seria uma felicidade para esses dois se Deus desse um filho para eles, né? O que você acha, Eliseu? Uma boa ideia. Então chamou ela. Logo que Geazi viu isso, não resta dúvida que o profeta viu uma visão. E então, pois ele disse: assim diz o Senhor. E ele só pode ter tido a visão que ela ia ter o filho, porque ele não ia dizer assim diz o Senhor sem ter tido a visão. Então o profeta disse: assim diz o Senhor. Quando Geazi deu a ideia do filho, Deus mostrou: pode dar a ela o filho que ela vai ter. Então Eliseu não disse: assim disse Geazi, ela terá um filho. Não disse: assim disse Eliseu. Não, ele disse: assim diz o Senhor. Porque o Senhor acabou de me falar aqui no ouvido que você, irmã, você é uma senhorita muito bondosa, que tem nos acolhido a mim e ao meu criado Geazi aqui. Toda vez que nós passamos aqui, a senhora dá comida para nós. Temos uma camazinha aqui para a gente dormir, um jarro com água para nós beber, uma lamparinazinha para nós não ficar no escuro. Então, assim diz o Senhor. Amém? Amém. Você vai ter um filho. Oh, aleluia, é mesmo? Eu creio, ela deve ter respondido. Eu creio, profeta de Deus. Eu creio porque eu tenho visto coisas grandes em seu ministério. Eu tenho visto cada milagre que tem acontecido no seu ministério. Então eu creio que você é um homem de Deus. Então eu e meu esposo teremos um filho na nossa velhice para alegrar a casa. Amém? Amém. Tem gente que acha que criança perturba. Não perturba não. Aquilo dele andar no meio da casa, aquilo dele quebrar as coisas da sala, um dia você vai ter saudade daquilo. Ter saudade. Eu tenho saudade daquele tempo que ele andava pela sala, quebrava as coisas da minha sala. Na época achei ruim, mas hoje vem lágrima nos olhos quando não posso ver ele mais no meio da sala. Uma criança alegra o lar.
Amém? Eu posso dizer isso. Um padre não podia dizer isso aqui, que padre não tem filho, mas um pastor pode. Amém? Que a Bíblia diz: o ministro, o sacerdote tem que ser marido de uma mulher e tenha filhos, para ele poder dizer para você se é bom ou não é. E quem já teve sabe que é bom uma criança em casa. Amém? É uma dádiva de Deus. Então o profeta disse: assim diz o Senhor, tu terás um filho. Assim o Senhor, vai e lhe diga, Jesus, diga para ela, que no tempo apropriado, ou no tempo próprio, daqui a 1 ano, ela abraçará um filho. E o filho nasceu. Amém? O filho nasceu, porque o profeta era verdadeiro. E que se o profeta disser uma coisa que ele não acontecer, ele é falso. Mas o filho nasceu. Amém? E o filho nasceu quando ele estava com cerca de 12 anos de idade. Como aquele velho casal deve ter amado este garotinho. Era o xodó da casa, porque além de tudo eles tinham certeza que aquilo era uma bênção que o Senhor deu. Porque eles disseram: ora, nós nunca tivemos um filho, e o profeta de Deus disse que ia ter, e ele apareceu. Então era o filho amado de casa. Amém? Seu único filho. E um dia ele estava fora colhendo o trigo com seu papai. Deve ter sido por volta do meio-dia. Ele teve uma insolação, suponho, porque ele começou a gritar: minha cabeça. Ele disse: ai, minha cabeça. O menino, ele se tornou cada vez mais doente. Seu papai teve que levá-lo do campo, e era tamanha emergência ali que ele enviou um servo e o enviou. A mãe o segurou em seu colo até o meio-dia e ele morreu. Morreu o xodó da casa. Morreu a bênção que Deus deu. Morreu uma profecia cumprida. Um profeta profetizou: tu terás um filho. A profecia se cumpriu. E depois a profecia se desfez, se acabou, morreu. Na verdade a profecia não se desfez, ela teve um filho, como o profeta disse, mas aquilo morreu, aquilo acabou. A mãe segurou em seu colo até o meio-dia e ele morreu. Notem, seu único filho, que lhe havia sido dado pelo Senhor. Nós lembramos de Isaac, que Abraão, também da mesma forma, dessa sunamita, sua mulher estéril, e ele já uma avançada idade. E Deus disse que teria um filho, e ele passou 25 anos esperando. Quando o menino nasceu, o velho Abraão, de 100 anos de idade, o velho com barbas brancas e longas, se alegrando com o bebê dele, feliz com seu filhão. E Deus disse: leva ele e mata lá em cima e coloca fogo. Isso é tudo teste. E aqui a sunamita dela morreu mesmo. A mãe segurou em seu colo até o meio-dia e ele morreu. Notem, seu único filho que lhe havia dado pelo Senhor através da oração e a promessa de um profeta. E assim diz o Senhor, uma coisa que era assim diz o Senhor, morreu. Ela sabia que havia algo de errado em algum lugar. Então pode ter alguma coisa errada. Esse menino foi o assim diz o Senhor. Esse menino foi uma profecia do homem de Deus cumprida. Como é que morre assim de repente? Então, veja só. Ela sabia que havia algo de errado em algum lugar. Simplesmente não funcionaria. Como Deus lhe daria aquele filho e permitiria que seu amor viesse àquele bebê, embora ela nunca tivesse pedido por ele, ela nunca pediu por aquela bênção. Ela simplesmente ajudou o profeta de Deus e ele foi que quis dar. Amém? Eu tenho disso. Diz assim: ó, o que é meu ninguém toma.
Foi o que eu disse aqui domingo passado. E foi o que eu disse na Vila América pregando sobre casais que fica naquela preocupação: ele vai me trair, ele vai me trair, ou ela vai me trair, ela vai me trair. Gente, foi Deus que te deu essa mulher, entrega na mão de Deus. O que é Deus? Se Deus te deu, ninguém toma. Se aquele homem foi Deus que te deu, ninguém toma. Amém? Então a sunamita sabia que tinha alguma coisa errada. Agora foi Deus que me deu. Deus me deu essa criança. Então peraí. Ela chamou logo o empregado e disse: ó, sela uma jumenta aí que eu vou lá no Monte Carmelo. O homem de Deus não está aqui, ele viajou. Eu soube que ele está no Monte Carmelo. Eu vou lá conversar com ele. Que negócio é esse? Eu não te pedi nenhum filho, tu me deste. E agora, por que me toma? Amém? Ela sabia que havia algo errado em algum lugar, simplesmente não funcionaria. Como Deus lhe daria aquele filho e permitiria que seu amor viesse aquele bebê, embora ela nunca tivesse pedido por ele? Ela estava muito velha para tê-lo. A mão de Deus teve que pronunciar isso. Um homem falou, um profeta, e ali este bebê nesta condição tinha morrido, seu único filho. Assim ela disse ao seu servo, ao seu empregado: sele-me uma mula e monte-a e não pare. Se alguém tentar detê-lo, não diga uma palavra e se dirija diretamente ao Monte Carmelo. E lendo a Bíblia aqui, a Bíblia diz que ela pegou o menino morto, foi lá no quartinho que ela tinha feito para o profeta não estava lá, estava para o Monte Carmelo. Ela foi lá com o menino morto, botou em cima da cama dele e veio, fechou a porta e saiu. Amém? Colocou em cima da cama do profeta. É que tu me deste o menino, agora o menino morre. Está aqui o menino. Agora eu vou falar contigo. Amém? Veja, diretamente ao Monte Carmelo, lá em cima, em alguma caverna, em algum lugar, há um servo de Deus Altíssimo, o que me disse: assim diz o Senhor, eu terei o bebê. Eu quero saber por que Deus fez isto. Não tem essa pergunta em sua mente esta manhã? Eu quero saber por que Deus disse: assim diz o Senhor, haverá uma noiva nos últimos dias. E eu quero saber por que esta noiva está se envolvendo em tanta heresia. Por quê? Se o profeta disse: assim diz o Senhor, haverá uma noiva no fim do tempo, sem mancha e sem ruga. E agora você vê a mensagem dessa situação: heresias para todo lado. Mas foi assim diz o Senhor. O profeta de Deus, o irmão Branda, disse que haveria uma noiva que estaria fora das heresias, que estaria fora da denominação, que estaria fora do mundo. Então nós temos que falar com Deus no Monte Carmelo. Onde está esta noiva? Ela tem que aparecer, porque foi assim diz o Senhor. E o meu coração não pode aceitar isso que aí está, que se diz ser noivo. Tem que haver uma noiva verdadeira. Amém. Uma noiva que crer. Uma noiva que não aumente o que o profeta diz. Uma noiva que não induza o povo à mentira. Amém. Quer ver? Eu quero saber por que Deus fez isso, diz ela. Então ele disse: vá em frente, ela disse para o servo dele, e não pare esta mula, deixa correr o máximo que puder, deixa correr até você chegar lá. Mombrana disse: desespero. Ela estava tão desesperada que ela disse para o empregado: se alguém te perguntar alguma coisa na estrada, não para nem para responder, não tem tempo, é desespero total. Nós precisamos entrar em desespero. Deus disse que haveria um arrebatamento, e temos que levantar a cabeça para cima.
Aleluia. E clamar pelo arrebatamento. O arrebatamento só vai vir por aqueles que estão clamando por isso. Glória a Deus. O mundo está cada vez pior. E nós não estamos supostos a viver aqui eternamente. Verdade. Nós somos o povo que vimos a figueira brotar. Glória a Deus. Nós somos a geração que viu os 7 trovões revelados, que viu o 7º anjo manifestar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós não podemos esquecer de uma coisa. Foi assim, diz o Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tem que haver desespero. Glória a Deus. Ela estava desesperada. E Eliseu, o profeta, se levantou, olhou e disse: aqui vem aquela sunamita. Ele avistou ela vindo de longe. E ela, algo está errado com ela, disse o profeta. Deus não me revelou, Deus não tinha dito nada para o profeta. Mas ela está vindo, se ela está vindo aqui, se ela deixou a casa dela para vir aqui no Monte Carmelo, algo aconteceu. Então foi por isso que o Eliseu perguntou logo: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com o garoto? 3 coisas ele perguntou para ela: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com o menino? Não, era com o menino que não ia bem. Mas você sabia que ela disse que ia tudo bem? Desesperada, chegou aos pés do profeta e diz: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Ela disse: vai tudo bem. Na hora do desespero ela dizia: vai tudo bem. Na hora da aflição ela dizia: vai tudo bem. Vai tudo bem por quê? Porque o menino está lá morto em cima da cama lá. Mas uma coisa eu digo: eu vim aqui, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo, porque aquele menino é o resultado do massim, diz o Senhor. Vai tudo bem. Eu sei as heresias que estão correndo na mensagem. Eu sei a bagunça que Satanás está fazendo por aí. Mas uma coisa eu vos digo: dentro de mim vai tudo bem. Eu creio que haverá uma noiva. Amém? Vai tudo bem com nós. Glória a Deus. Veja bem, Elias, o profeta, se levantou, olhou e disse: ali vem a sunamita. E ele disse: algo está errado com ela. Deus não me revelou, eu não sei o que está errado. Disse: vai lá, Gezi, vai lá, vai encontrar, vamos depressa, há algo errado. Desespero também caiu no profeta. Ele se desesperou quando viu ela vindo em direção a ele no Monte Carmelo. Tem algo errado, senão essa mulher não teria vindo aqui. Amém? Desespero da mulher, vem. Eles estavam vindo juntos, um querendo saber qual era a palavra do Senhor e o outro não sabia qual era a palavra do Senhor. Aí está você, um querendo saber, o outro não sabia. A mulher queria saber e o profeta não sabia. Diz: Deus não me revelou, eu não sei o que lhe dizer quando ela chegar aqui. Assim, ela estava quase lá. Então ele levantou sua mão, ele disse: está tudo bem contigo? Tudo bem com seu esposo? Está tudo bem com a criança? Ele sabia que era algo entre os 3. Veja, agora a mulher tinha alcançado o fim do seu desespero, porque ela sabia: se aquele homem foi capaz de dizer tu terás um filho, e ela teve um filho, era capaz de dizer volta que teu filho vai viver, e ela ia voltar e encontrar o filho vivo em sua casa. Quando nós estamos desesperados, meu Deus, tu disseste, Senhor, tu disseste que haveria uma noiva nesses últimos dias, mas eu olho para São Paulo, eu não vejo essa noiva. Eu olho para Goiânia, eu não vejo essa noiva. Está tudo virando denominação. E quando você entra em desespero, você volta à mensagem do profeta. Você vai ao Monte Carmelo
E quando você lê a mensagem, o desespero acaba. Porque você vai encontrar o profeta dizendo: é assim mesmo, isso vai acontecer. Satanás vai rastejar no meio do povo da mensagem. Aquela serpente foi ferida, mas não morreu. Ela voltaria com suas heresias, com suas mentiras. Lendo a mensagem, você acalma os ânimos. Você descobre que o que está acontecendo são profecias que estão se cumprindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agora a mulher tinha alcançado o fim de seu desespero. Ela diz: tudo está bem. Glória. Está tudo bem agora. Mas teu filho não está morto? Tá, mas eu estou aqui com aquele que tem o poder de ressuscitá-lo. Amém. Amém? Aleluia! Aleluia! Seu desespero havia acabado. Ela havia encontrado o servo do Senhor. Se ele não estivesse lá, ela ainda estaria em desespero. Porém, veja você, ele estava ali. Ela disse: tudo está bem. Não estava bem até ainda agora, mas agora que eu lhe vejo, homem de Deus, agora está bem. Amém? Amém. Eliseu pensou bem: o que está acontecendo agora? Então ela subiu e caiu aos seus pés. Aquilo parecia meio fora do comum assim. Geazi simplesmente tentou levantar ela. Disse: deixa-a em paz, disse Eliseu. Não faça isso. Eliseu disse a seu servo: não faça isso, deixa em paz. Há algo de errado, Deus não me revelou. Então ela lhe revelou que o bebê estava morto. Agora o profeta não sabia o que fazer. Ele disse: Geazi, tome este bastão com o qual tenho andado. Ele sabia que tudo que ele tocava era abençoado, pois não era ele, era Deus nele. Ele sabia quem era, ele sabia que era um profeta. Então ele tomou o seu bastão e disse: Geazi, tome isto e vá e toque sobre a criança. E se alguém lhe falar, desespere-se e não saúde ninguém, e não permita, simplesmente prossiga, não fale com ninguém, ponha isso sobre a criança. Porém a mulher, aquilo não tinha colocado um fim ao seu desespero, aquilo não satisfez seu propósito. Ela diz: como o Senhor Deus vive, eu não te deixarei até que tu vás e ministre ao menino. Não é outro. Mombrana até disse assim: eu estou fazendo um alicerce para outro que virá. Mas outro não funciona. Geazi não funcionou. Tem que ser tu mesmo, profeta de Deus. Amém. Glória a Deus. Outro não funciona. E o próprio profeta, irmão Branco, disse: ele falou: quando eu me for, haverá outro. Mas depois, buscando a revelação da mensagem, você vai ver que ele estava falando dele mesmo, porque ele era humilde. Outro não funciona. Tem que ser tu, profeta. Não adianta ir para revistinhas de pastores, não adianta ir para CDs, tem que ir para a mensagem do profeta mesmo, para acalmar seu desespero. Tem que voltar, tem que ser o profeta. Glória a Deus. E Eliseu se desesperou, e aqui ele foi entrando abaixo. Eu tenho certeza que se o irmão Brana ressuscitasse hoje, sozinho, isoladamente, se ele se ressuscitasse e ele visse a situação da mensagem no mundo, ele entraria em desespero. Verdade. Se Daniel Berg ressuscitasse hoje, e Gunnar Wingler, e visse a situação da Assembleia de Deus no mundo, eles entrariam em desespero. Para mostrar para vocês o quanto a coisa se afastou da palavra. Paulo disse: não será assim sem que antes venha a apostasia, que é o afastamento, que as pessoas se afastam da palavra de Deus. Quando eu disse
Eu falei que Jesus recebeu um nome quando foi vencedor e subiu ao alto, e que esse nome é Senhor Jesus Cristo. Eu falei isso porque eu vi em Filipenses 2, verso 9, Paulo dizendo que quando ele subiu ao alto, recebeu um nome que é acima de todo nome, e que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra. Amém. E alguém diz: eu não creio em Paulo, eu creio no homem de Deus para hoje. Amém. Glória a Deus. Apostasia. A Bíblia está perdendo sentido para as pessoas. As pessoas não creem mais nesta Bíblia. Irmão Paulo disse: você tem que usar a Bíblia e a mensagem assim. Você não tem que usar a Bíblia e a mensagem assim. Você tem que usar a Bíblia e a mensagem assim. E ainda tem que encaixar isso aqui. Não é mudar a Bíblia assim, mas é mudar a mensagem aqui. Porque é o rifle que tem duas miras. Você tem que encaixar a mira de trás com a da frente, não tentar encaixar a mira da frente com a de trás. Mas a Bíblia tem sido rejeitada. O povo católico diz: a Bíblia foi escrita por homem. Eu prefiro ficar com o meu livro de catequese, que foi escrito por pedófilo. Rejeita a Bíblia, que foi escrito pelos apóstolos santos de Deus, e fica com um livro de catequese que foi escrito por pedófilo. Foi escrito por homem, e o livro de catequese foi escrito por quem? Bem por Deus, por pedófilo. Povo da mensagem: eu não creio mais na Bíblia, eu vi com um CD que foi pregado por mentirosos. Até quando vamos ter que aguentar essas coisas? Isso nos lança em desespero. Ver a situação do povo no mundo. Já decidiram que querem essa cidade hoje. Quando fui para Augusto Correia sexta-feira, vindo na motocicleta junto com o irmão Ronaldo, ao longe no escuro da noite, a gente vê o clarão da cidade de Bragança. Algo cortou meu coração quando eu vi foguetes borbulhando em cima da cidade de Bragança. E eu disse: aqueles foguetes não é para o Senhor Jesus Cristo, é para uma imagem de escultura. Como as pessoas podem ter feito isso com Deus? A cidade em orgia, foguetes cintilando no espaço à noite, 27 quilômetros de distância a gente vê. Eu disse: meu Deus, não é para ti aqueles foguetes. Porque Deus tem sido tão rejeitado? Uma vez ele olhou para aquela cidade, Cafarnaum. Só Cafarnaum. Quantas vezes eu quis te acolher, como a galinha acolhe seus pintainhos debaixo de suas asas. E Cafarnaum rejeitou a Jesus Cristo. O povo dessa cidade tem rejeitado a Cristo. Os denominacionais têm rejeitado a Cristo. Os crentes da mensagem têm rejeitado a Cristo. Pessoas como eu, pessoas que querem falar a verdade, são humilhados. Alguém me disse: só um tolo assiste às tuas pregações. Só um tolo. Bem, Eliseu se desesperou, e aquele foi estar abaixo, ele e a mulher. E quando chegaram lá,
Todas as pessoas estavam fora no jardim gritando e chorando, e a mulher havia feito a coisa mais apropriada que poderia ser feita. Ela tomou o bebê e o deitou na cama onde Elias tinha deitado. Aquilo era tão bom quanto o seu bastão, e ela não despertou ali, assim que a coisa não funcionaria. Ela queria saber algo diferente. O profeta entrou, agora ele está em desespero. Agora o que ele vai fazer? E encontramos na Bíblia que ele andou para lá e para cá desesperado. Ele colocou a mão para trás aqui, ficou andando dentro do quarto assim. O menino morto em cima da cama, e o profeta não sabia o que fazer. Senhor, eu disse que essa mulher teria um filho, que era assim, diz o Senhor, e agora tu tiraste. Deus disse que haveria uma noiva, e agora, cadê a noiva? Cadê? Eu quero a noiva verdadeira, eu quero a noiva que é o corpo místico que Paulo falou. Não é um homem que eu quero, uma noiva. Amém. Uma noiva que tem os sinais que o profeta disse que teria também. Aleluia. Uma noiva que vai ser arrebatada, que essa atmosfera aqui não vai segurar. Uma noiva obediente à palavra, que o pastor diga e eles fazem aquilo que foi dito. Uma noiva que realmente não está procurando nada desse mundo, mas está procurando o mundo espiritual, que não está perdendo tempo com coisas banais aqui. Até quando nós vamos ficar nesse nhenhenhen, brigando, discutindo uns com os outros, odiando uns aos outros? Tem que aparecer uma noiva que não dê atenção para essas coisas, mas que olhe para cima e diz: meu reino é de cima. Não tenho tempo para fuxico, não tenho tempo para conversinhas. Eu não tenho tempo para brigar com meu marido, eu não tenho tempo para brigar com a minha mulher. Meu tempo é para Cristo. Amém? E o profeta disse: assim diz o Senhor, essa noiva aparecerá nos últimos dias. Oh, o profeta entrou, agora ele está em desespero. Agora o que ele vai fazer? Encontramos na Bíblia que ele andou para lá e para cá desesperado. Eu não sei de mais nada o que fazer, Senhor. Aqui estou, tu me disseste para fazer aquilo para aquela mulher, e assim diz o Senhor. E foi exatamente com eu lhe disse, porque tu me disseste. Agora ali está ele em dificuldade, eu não sei o que fazer. Ali está um garoto morto. Que posso fazer, Senhor? Não resta dúvida que o Espírito Santo disse: se Deus está em você, então deite-se sobre o bebê. Amém? Ele começou a andar para lá e para cá, e de repente ele teve uma ideia de se deitar por cima do menino morto. Amém? A primeira coisa que se sabe que ele fez foi que ele parou, correu e pôs suas mãos sobre as mãos dele, seu nariz sobre o nariz dele, seus lábios sobre os lábios dele, e quando se deitou sobre ele, o bebê espirrou 7 vezes e o desespero tinha acabado. Amém. Está precisando de Deus deitar por cima dessa noiva morta. Está precisando que o Espírito Santo se deite sobre a noiva morta. Está precisando que Deus coloque seus lábios no seu lábio, que Deus coloque seu nariz no seu nariz. Está precisando de um afago do Espírito Santo para vivificar a noiva, para ela voltar a ser o que era ela, que ela era uma noiva viva. Uma noiva que não estava envolvida em enredos de mentira, mas uma noiva pura, sem mácula. Glória a Deus. O bebê ressuscitou porque o desespero dirigiu a mulher ao profeta. Ressuscitou porque o desespero nela fez ela correr para onde?
Para um outro homem, não. Para o profeta. E o próprio profeta queria dar outro homem a ela. Vai lá, Gezi. Ela disse: não serve. Tem que ser o profeta. O desespero na noiva vai fazer ela correr para as mensagens. O profeta disse: a fé para o rapto está nas mensagens. Mensagem absoluta, ele diz isso. Tem que haver um desespero. Você precisa ler mais as mensagens. Nós precisamos disso. O bebê ressuscitou porque o desespero dirigiu a mulher ao profeta, e o desespero dirigiu o profeta ao bebê, e o desespero em ambos trouxe Deus em cena. Como o amor de Deus é o amor por seu povo, trouxe o amor de Deus e lançou fé para a frente da batalha, e a obra foi feita, caso concluído. Amém? É isso, desespero faz isso, certamente. É isso que ele faz. Amém. Glória a Deus. O desespero fez a sunamita correr para o profeta. Aleluia. O desespero tem que fazer a noiva verdadeira correr para o profeta. Glória a Deus. E onde está o profeta? Está morto. Não está morto, não. O profeta não está morto. Uma vez os saduceus quiseram pegar Jesus, dizendo a eles que não há ressurreição. E disseram: uma mulher tinha casado com um homem que tinha 6 irmãos. Eles eram 7. E então a lei mostra que se uma mulher, o marido dela morre, ela tem que casar com o irmão dele para suscitar filhos ao finado. Mas ela casou com o irmão dele também morreu. E depois ela casou com o outro também morreu. Então assim os 7 morreram e finalmente a mulher também morreu. E os saduceus disseram: e agora me diz, Senhor, na ressurreição ela vai ser mulher de quem? Que ela teve 7. Jesus diz: vocês erram por não conhecer as Escrituras. As pessoas erram por não conhecer as Escrituras. As pessoas dizem que Brana está morto por não conhecer as Escrituras. Porque Jesus disse que nos céus não haverá casamento, porque seremos como os anjos. Agora Jesus prossegue dizendo assim: quanto à ressurreição, Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quando Deus disse isso, Abraão, Isaac e Jacó já estavam sepultados. E Jesus disse: Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Jesus disse assim: Deus não é Deus de morto, senão de vivo. Deus não disse assim: eu sou o Deus do finado Abraão, do finado Isaac, do finado Jacó. Não. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus quis dizer que Abraão, Isaac e Jacó estavam vivinhos da Silva. Como você pode dizer que Brana está morto? Isaías não está morto. Seu livro de Isaías ainda tem vida se você ler. O livro de Jeremias, se você ler, tem vida nele. Eles não estão mortos, nem o livro e nem o profeta. E tem uma coisa: ele continua sendo profeta. O profeta, Mombrana disse, Samuel continuou sendo profeta mesmo depois de morto. Ele apareceu quando a pitonisa chamou ele para falar com Saul, e ele profetizou dizendo: hoje mesmo tu estarás aqui comigo. Profetizando depois de morto. Volte ao profeta, volte às mensagens, volte à verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Irmãos, hoje à noite teremos um culto bem animado. Não está suposto estar aqui hoje, mas por um problema não podia viajar. Então à noite estaremos aqui, se Deus quiser. Venham todos para um culto de reavivamento nessa noite. Amém? Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, abençoa o teu povo que vieram nesta escola dominical, que eles possam sair daqui regozijando, cheio da tua bênção. Senhor, tira deles qualquer coisa ruim do coração, e que possam pensando nessas coisas para casa e dizer: meu Deus, eu tenho responsabilidade, eu sou parte da noiva de Jesus Cristo, eu tenho que voltar ao profeta, tenho que estar em desespero por essa verdade. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoe este povo. Amém.
Amém.